Dessa vez a gente vai falar de um achadinho, pra mim, que não é necessariamente novo, já é algo que saiu no ano passado, mas eu só fiquei sabendo da existência recentemente, então eu tive a oportunidade de conferir e vim trazer pra vocês, a minha galerinha querida. É algo que eu até procurei, mas infelizmente só encontrei de forma oficial, de forma paga, na Amazon Prime. Mas eu tenho certeza que se vocês fuçarem com carinho e amor, vocês encontram por outros métodos também. Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e tô aqui dessa vez pra gente falar sobre a animação europeia, francesa de Mars Express, como eu disse, de 2023. O grande lance é eu tô colocando aqui nessa sessão de animes, que meio que é o lugar óbvio reservado para falar sobre coisas que têm características assim, apesar de eu não achar que isso aqui necessariamente seja exatamente um anime. Apesar de anime, de certa forma, ser uma animação, mas normalmente remete ou cria a expectativa de algo que tem o estilão japonês, mesmo quando é feito fora do Japão, tipo Avatar. Mas de qualquer forma, apesar deles terem um traço, terem um jeito de fazer animação que é muito mais voltado sim para as coisas com a cara europeia que a gente está acostumado quando a gente começa a se meter aí com esse tipo de produção, eles fazem algo que eu tenho certeza que vai agradar quem gosta de outras coisas que eu trato aqui no canal também. A sinopse rápida seria: a detetive particular Aline Ruby e seu parceiro androide Carlos Rivera são contratados por um rico empresário para rastrear um notório hacker. Em Marte, eles descem profundamente no submundo da capital do planeta, onde descobrem uma história mais sombria de fazendas de cérebros, corrupção e uma garota desaparecida que guarda um segredo sobre os robôs que ameaça mudar a face do universo. Parece super exagerado e talvez seja, porque o desenho fala sobre isso sim, mas não sei se tem o peso todo que a sinopse tentou fazer a gente acreditar que tinha. Até porque quando a gente acha que eles vão fazer as coisas por um caminho, a graça, a moral e toda a parte poética da historinha contada aqui tá em outro canto. Apesar de ser uma animação, uma obra que tem sim um jeitão bastante original de ser, quando se gosta de ficção científica há tanto tempo quanto eu e já se viu a tonelada de coisas que eu assisti, fica muito difícil de não se fazer diversas comparações. Então eu vou citar algumas coisas aqui que meio que chamaram a minha atenção em relação a quando eu fiz a minha assistida. Eu fui lembrando de elementos que podem mais ou menos fazer você aí de casa ter uma noção do que eu tô falando, conforme eu for falando. Aproveitando então que a gente tá nessa hype, nessa onda do lançamento de Terminator Zero, automaticamente a gente vai ver que é uma história que fala sobre esse negócio de vida artificial e vida humana natural entrando em algum tipo de conflito. Tem até algumas coisas lá que lembram isso pela temática, mas se você for descer em camadas mais profundas, você vai ver que as duas coisas não têm necessariamente nada a ver. Por outro lado, algo que me lembra bastante um outro filme seria aquele Surrogates, que eu vou deixar para vocês aí a capa dele, para vocês terem noção de um filme que inclusive tem o Bruce Willis e conta a respeito justamente de versões artificiais de corpos mecânicos que as pessoas usam para interagir na sociedade. E aí tem toda uma conspiração que, de certa forma, lembra um pouquinho o que acontece nessa animação aqui. A ambientação de tudo acontecer majoritariamente em Marte é óbvio, incluindo o mistério por trás de quem é que está tentando fazer a tal revolução. Não tem como não nos lembrar justamente Total Recall. Inclusive, mais o Total Recall justamente feito pelo Arnold Schwarzenegger, que aqui saiu como o Vingador do Futuro,
Título esse que veio na onda do sucesso do título também do Schwarzenegger de O Exterminador do Futuro, mas não tem nada a ver com O Exterminador do Futuro. Mas quem assistir a animação vai entender perfeitamente por que eu tô citando isso. Pela natureza desse negócio das pessoas estarem cada vez mais usando partes cibernéticas para ajudarem elas no dia a dia, a fazerem desde pequenas tarefas como atender o celular até outras coisas que tem mais do que apenas um aspecto cosmético, mas às vezes até de reconstrução, a gente vai acabar vendo que algumas das coisas, inclusive de toda a leitura filosófica, é emprestada diretamente de Ghost in the Shell. Sendo assim, é válido lembrar que a gente vai ter uma penca de elementos diretamente saídos de Cyberpunk, até Cyberpunk 2077, mas é justo dizer, sem todo o lado sujo o tempo inteiro que a gente vê em produções em geral que lembram esse lado cyberpunk, sendo que aqui, apesar da gente estar falando também de diferenças entre classes sociais e pessoas que de repente não estão tão saudáveis assim financeiramente falando, não chega a ser um mundo tão sujo e ainda parece ser um lugar que, nesse sentido, dá até mais gosto de morar. Já o lance de você ter algum tipo de extensão de vida, onde a morte do corpo não representa a morte da entidade que vem a ser uma pessoa com tudo aquilo que compõe as suas memórias, os seus gostos, as suas vontades, lembraria automaticamente a série que está no Netflix, Altered Carbon. E é claro, o jeitão detetivesco, com aquela coisa meio ambígua, que aqui não chega a ser tão noir, justamente pelo fato deles fazerem uma coisa muito mais à luz do dia do que aquela coisa meio soturna e tal, apesar da história contada ter sim um lado bastante dark, eu teria que citar obrigatoriamente, inclusive por causa justamente das pessoas sintéticas, Blade Runner, não tem como fugir. E aí, de brinde, só para não dizer que eu não falei das flores, alguma coisinha até da disposição gráfica da coisa, apesar de salvos os exageros, eu vou falar sobre algo que passava na MTV na década de 90, chamado Aeon Flux. Então, se você pega todas essas citações de referências, eu vou pedir para você imaginar um mundo onde a existência ou a coexistência entre humanos puros e máquinas ou pessoas sintéticas ou pessoas com partes sintéticas se torna uma coisa meio onde todo mundo convive, mas fica meio uma coisa borrada, porque o que faz de fato alguém ser gente como a gente não é a quantidade de máquina que ela tem no corpo. E aí julgar quem é sintético, quem merece todas as benesses da lei e quem merece ser colocado como escravo acaba se tornando uma conversa um pouco mais complicada, porque a coisa se perde no meio dessa burocracia que a gente acaba encontrando pelo lado ético da coisa. Tendo em vista que, como eu falei a respeito, por exemplo, do Altered Carbon, a gente vai ter um esquema onde as pessoas têm os chamados backups, onde elas passam a sua essência, aquilo que compõe elas enquanto uma entidade viva, para um novo corpo, sendo que elas continuam interagindo na sociedade mesmo depois dos seus corpos físicos orgânicos já terem falecido, o que coloca elas dentro de uma condição que lembra meio que um limbo conceitual, já que elas ainda são gente, não são necessariamente uma inteligência artificial que foi programada. Elas lembram dos seus nascimentos e têm todas as ligações emocionais com familiares ou, no caso agora, ex-familiares. Mas ainda assim, pelo fato de estarem restritas a corpos mecânicos, acabam necessariamente tendo que fazer parte de todo um esquema que coloca esse tipo de criatura sobre novas leis, que é o que meio que garantiria a segurança da sociedade. Não é, mas lembra muito as 3 leis da robótica. Dessa forma, então, a gente vai ver que dá para comparar a coisa ali quase como um certo tipo de escravidão, sendo que essas pessoas não conseguem se rebelar de forma alguma, seja até para simplesmente conseguirem dar conta de cuidarem dos seus próprios nomes, como se elas tivessem o direito de defender suas honras e tudo mais. Qualquer atitude mais enérgica e possivelmente violenta da parte delas é reprimida.
E aí a gente acaba tendo uma outra galera que vê isso como sendo algo inaceitável. Tanto para essas pessoas que estão usando corpos mecânicos para terem uma espécie de sobrevida, quanto para aqueles que nasceram máquina e ponto final. Ou seja, tem gente tentando criar o tal do jailbreak, como se fosse uma espécie de renovação de firmware, onde você tira todas essas amarras digitais do código que impedem aquele ser de alcançar todo o seu potencial enquanto indivíduo. São pessoas que inclusive fazem isso achando que estão fazendo o certo, mas que têm noção que justamente estão permitindo que esses seres possam vir a se rebelar. Mas tem aquela discussão delas estarem tentando entender se não é bem assim que funciona exatamente o lance de você ser um ser vivo, independente de se você nasceu orgânico ou não. Se você tá curtindo esse papo, eu vou pedir para você deixar o seu like e considerar se inscrever aqui no canal, porque é o tipo de assunto que eu sempre trago. A partir desse ponto, eu vou descer em níveis um pouco mais profundos da história, explicando algumas coisas que acontecem lá, e no final eu vou dizer o lado bom e o lado ruim das coisas pela ótica do como eu enxerguei a animação. De qualquer forma, fica então aqui o meu aviso de spoiler, para caso você não tenha assistido ainda e eu esteja apenas tentando te convencer a assistir, pelo menos você não vai ter nenhuma surpresa estragada. Combinado? O problema todo seria que, uma vez que existe a tentativa de fazer esse jailbreak, para que você permita que as máquinas consigam ter o tal do livre-arbítrio e pensar por conta própria e agirem de forma responsável ou não, de acordo com aquilo que lhe der na sua veneta, por mais que isso seja uma coisa que, se caso conseguirem fazer, o que é muito difícil, possa ser implementado, vai ter toda uma repercussão indivíduo a indivíduo, com cada máquina que receber esse tipo de alteração. O problema todo é, tem alguém que está tentando financiar isso, mas não por esse caminho, por um outro caminho muito mais agressivo, que não seria um jailbreak, mas um takeover, ou seja, uma espécie de vírus que até alcança o mesmo objetivo, mas que automaticamente domina aquilo como se fosse uma espécie de marionete. E aí a gente acaba ficando com aquela impressão de que talvez isso fosse ter uma espécie de aparência de como aquilo funciona, mais ou menos tipo a Skynet. Só que dessa vez não na mão de uma inteligência artificial que está tentando sobreviver porque ela acha que os seres humanos não merecem, não valem a sombra que projetam no chão, mas sim por causa de um bilionário pau na lomba que obviamente está tentando arranjar um jeito de lucrar com isso. A história é mais complexa, mas em primeira camada e análise o que a gente encontra é isso mesmo. Já que conforme a gente vai seguindo a investigação, a gente vai se deparando com o lance de que a ideia não é necessariamente a dominação global, como se o cara fosse o Pink e o cérebro, todo mundo junto, num cara só. Não, na verdade eles deixam claro que existe sim toda uma galera de uma borda de diretores que votam em coisas que, para poder justificar os seus lucros, eles são capazes de votar em pessoas contratadas como mercenários para poder fazer as coisas mais monstruosas que você pode imaginar. Como eu falei, é um universo complexo do ponto de vista de que nós estamos falando de um futuro bem lá na frente, que fica ali em meados de alguma coisa como o século 23, então nós temos muita tecnologia e temos pessoas naturais tentando, por exemplo, lutar pelos seus empregos, mas existe uma nova tecnologia chegando, que seria a de seres artificiais que não são mecânicos, mas sim orgânicos. Então, como se o mercado estivesse saturado e não tivesse condições de ter investimento para todo mundo, acaba tendo aquele negócio de alguém controlar a opinião das massas, fazendo com que tenha quebra-pau nas ruas, e a galera queira a cabeça de tudo quanto é robô e androide que tá solto por aí. No meio disso tudo, com um cenário desses, onde as coisas não são exatamente como a gente veria num filme qualquer de investigação que se passasse no meio da década de 80, a gente vai ter toda uma complicação de coisas que acontecem interferindo o que está rolando ali por meio de pessoas que só se comunicam através da rede. Isso por si só já traria uma complicação tremenda. Agora imagina quando o investigado é um bilionário cheio de influência e
extremamente capaz de impedir você de alcançar o que você quer alcançar. Dessa forma, então, quando eles conseguem descobrir que o tal takeover, enquanto vírus programa, não apenas infectaria um robô, mas é passado de um para outro por toda a rede, e não apenas na Terra, mas também na Terra, Marte e em outras colônias, em outros lugares, porque aquilo se espalharia por todo esse sistema que está interconectado, a gente vai ver que a coisa fica bastante complicada de não ser encarada como uma ameaça grave. O problema é a galera dos mocinhos, que inclusive tem essa dupla, onde um deles é mecânico, está sujeito a fazer as coisas de uma forma onde nem as autoridades oficiais acreditam neles. E o cara, em teoria, ainda estaria perigando ser infectado. Mas um dos pontos que são usados como trunfo é justamente o fato dele ser feito em um corpo bastante antigo e, portanto, obsoleto. O que nesse momento é uma vantagem. Porque ele pode não ser o cara mais bom de briga, porque o modelo dele não é tão bom quanto os outros. Mas o modelo dele não tem espaço suficiente para receber atualização. Então, nesse momento, é uma vantagem. O problema todo, e nessa parte eu vou frisar mais uma vez o lance de que a gente está numa zona de spoilers, é que apesar deles descobrirem a conspiração e correrem atrás do que está acontecendo, eles não chegam lá a tempo. Ou seja, a caca agarra de fato. O problema todo é, mesmo esse cara que consegue manter a sua consciência sem ser afetada por aquele algo que está sendo mandado pelo programa da tal empresa, que no caso seria fazer com que os robôs se juntassem para ir para o espaço, eles não sabem, mas eles estão passando por isso simplesmente para que se livrem de todos os robôs de uma vez só, deixando esse vácuo e permitindo que a parte financeira da firma flua por outro lado. Como eu falei, tem novas tecnologias acontecendo. O problema todo é, em determinado momento, quando ele inclusive perde a parceira, que seria a personagem principal, ele chega a se questionar. Tá, eu tenho condições de escolher, mas mesmo eu tendo nascido um ser humano, eu quero ser isso aí? Porque olha só que porcaria, e a coisa acaba se mostrando de uma tal forma que o tal vírus, inclusive, é sim compreendido pela massa mecânica toda. Todos os robôs entendem exatamente o que está acontecendo com eles. E tem um lá no meio, que é uma inteligência artificial que inclusive fazia parte da tal firma, que conseguiu fazer umas coisas ali meio que por baixo dos panos, para dar um glu-glu, pegadinha do malandro no tal do bilionário, e dá o tal do livre-arbítrio, aonde aí vem a parte mais poética, de fato, de toda a história. É onde a gente vê que eles estão tratando desse assunto do livre-arbítrio, dos limites da consciência, da real necessidade de um corpo físico para você manter uma vida de algum tipo, e aí eles acabam migrando para algo que vai funcionar como uma espécie de sociedade digital, toda dentro do mainframe. Então, se eu não tinha citado ainda, aqui ainda dá para, como referência, encaixar um filme extra. Tron. Galera, vamos lá. Por que que o filme é legal? Primeiro, porque tem todos esses temas que qualquer um que gosta, que ama sci-fi, vai com certeza se interessar em ver o como eles trataram, todas as nuances, todos os detalhes, todas aquelas coisinhas que você fica pescando e pensando do que está acontecendo, seja com os personagens principais ou até com as pessoas que compõem o cenário como figurantes. É muito rico de detalhes que fazem um show e uma festa visual para você se divertir com todos esses assuntos. Da forma como eu coloco, talvez eu esteja desmistificando muito da coisa, que lá aparece de uma forma muito mais agradável. Mas você vai me perguntar, ok, e qual é então o ponto fraco? É que talvez seja justamente tanta coisa por um lado para você observar, mas o ritmo por outro acaba não se decidindo exatamente no que ele quer contar a cada parte da história, que de repente você tem algumas mesclas de coisas que podiam ser mais bem resolvidas, mas ainda assim o roteiro não se ajuda. Isso não chega a estragar de forma nenhuma o filme, mas com certeza faz com que ele se torne um pouco mais arrastado do que devia. Então é isso, galera. Mars Express foi um filme que eu descobri e vim trazer aqui para vocês porque me pegou de surpresa de forma bastante positiva, e mesmo tendo lá seus pontos não tão perfeitos ou até bastante nem tão positivos, eu achei que valia a pena conversar com vocês
enquanto ainda tá fresco na cabeça, para eu poder trazer a empolgação de fã. Sem aquele negócio de crítico que fica com um monóculo julgando certas coisinhas, que talvez não seja exatamente o que a gente está interessado aqui. De qualquer forma, eu agradeço pela audiência de vocês, por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Eu vou deixar para vocês 2 sugestões de vídeo para vocês continuarem comigo. Um forte abraço, galera, e até mais!